Gisele Souza e hoje eu vou te ajudar a economizar muito dinheiro por aí, porque eu vou te ensinar a fazer pão multigrãos, mas um pão multigrãos com grãos de verdade muito gostoso. E vai ser naquele melhor esquema, pague um, leve dois, sabe? Porque com o dinheiro que você gastaria comprando um pão muito bom, você vai fazer o quê? 2 pães aí na sua casa, ou seja, muito bom. Então bora! E para começar a fazer a nossa receita maravilhosa de pão caseiro, eu vou fazer aqui numa tigela do modo mais manual possível para provar que todo mundo pode fazer em casa. Mas se você tiver uma batedeira com gancho que bata massa pesada, pode usar tranquilamente, fica inclusive muito mais fofinho. Ou você também pode fazer na máquina de pão se você tiver uma. Mas se você não tiver nenhum desses equipamentos, você também consegue fazer. Então a gente vai colocar aí na tigela a água morna, o óleo ou azeite, o açúcar mascavo, mas é claro que aí você pode colocar também outro tipo de açúcar, pode ser o refinado, não tem problema. Aqui eu tô usando o mascavo, que é para ele ficar com uma corzinha mais interessante no nosso pão e um gostinho também muito mais gostoso. Aí é só colocar o sal, o leite em pó, a glucose de milho ou caro e dar uma boa misturada para dar uma dissolvida nessa glucose. Aí a gente vai adicionar a farinha de trigo integral e dar uma boa misturada. E por último, a gente vai adicionar nosso fermento biológico seco, dar uma última misturada, aí a gente vai cobrir com plástico filme e deixar crescer por mais ou menos 30 minutinhos. A gente precisa ativar esse fermento. Aí agora que nosso fermento já está ativado, a gente vai começar a adicionar aí os nossos grãos. Você pode colocar o que você quiser. Aqui eu fiz uma seleção minha das coisas que eu tinha em casa, mas você pode escolher o que você quer colocar, tá bom? Então eu vou colocar primeiro a quinoa, a aveia em flocos, um pouco de chia, a linhaça dourada, aí eu vou adicionar as castanhas do Pará bem picadinhas e 200 gramas da farinha de trigo e dar uma boa misturada. Aí na bancada eu vou colocar um pouco mais de farinha de trigo, colocar a nossa massa e aí agora eu vou começar a colocar farinha de trigo aos poucos e vou trabalhando essa massa até que você tenha uma massa que desgrude das suas mãos, mas que não perca a umidade. Então ela tem que estar levemente úmida, ou seja, ela tem que estar meio peguentinha assim, mas não totalmente seca, porque senão a massa vai dar errado. Só para você ter uma ideia, eu usei a mais aí de farinha, essa farinha que eu fui adicionando, mais ou menos 200 gramas, mas isso pode variar de acordo com o ambiente, se estiver mais úmido, mais seco, ou o tipo de farinha que você estiver usando. Tudo pode variar, então vai realmente colocando aos poucos e vai sentindo essa massa e vai lavando a mão ali para não ficar com massa grudada, tá bom? Então depois que você conseguiu atingir aí essa massa que não grude mais nas mãos, chegou a hora da gente sovar e desenvolver o glúten dessa massa. Então para isso você vai fazer o quê? Movimentos de empurrar e puxar para você, para sovar muito bem essa massa por pelo menos 20 minutos. Ou como eu falei, pode fazer na batedeira ou na máquina de pão, que não tem problema, vai dar certo, tá bom? Aí sim a gente vai colocar de novo aí na nossa tigela, cobrir com plástico filme e deixar crescer num lugar bem quentinho e aconchegante por pelo menos 1 hora. Se você puder e tiver tempo, deixa 12 horas na sua geladeira que vai ficar extra fofinho, cara, sério, fica muito melhor. Mas se você só tiver 1 hora, pode deixar ali dentro do forno com a luz acesa, que também dá certo. Depois que a sua massa já tá super crescida e linda, você vai fazer o quê? Tirar o excesso de ar aí da sua massa, vai dividir ela em 2 partes e aí você vai bolear essa massa para fazer uma bolinha mesmo. Aí com as mãos, não precisa de rolo, você vai abrir um retângulo dessa massa, um retângulo assim bem fininho, mais ou menos 1 centímetro, tá, de espessura. E aí depois você vai enrolar como se fosse um rocambole bem apertadinho. E aí você vai pegar uma forma de bolo inglês, dar uma boa untada com óleo ou azeite, vai pegar esse rocambole de massa que a gente fez e vai colocar a parte que a gente fez, o fechamento ali, né, que ficou a abinha, para baixo para não abrir depois no forno. E aí a gente vai deixar isso daí crescendo com um paninho de prato por cima por pelo menos 40 minutos ou até que a massa atinja o topo da sua forma. Aí sim a gente vai pincelar um pouquinho de água, jogar aí umas aveias flocadas, mas isso é totalmente opcional, e vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou até dourar muito bem e já tá pronto.
aí, gente, gostaram dessa receita maravilhosa de pão multigrãos? Cara, esse pão ele fica muito fofinho e úmido ao mesmo tempo e é muito gostoso. Fica aqui, eu sei que pão demora, tem que esperar crescer, mas cara, é muito importante, se você for fazer pão aí na sua casa, não ter pressa. Se você puder, usa a batedeira ou a máquina de pão que eu te falei que vai facilitar o seu trabalho, mas você também não pode pular estágios de crescimento. Se você tiver tempo, como eu falei, deixa aí na geladeira a massa crescendo lentamente, que vai ficar muito melhor. Então assim, mas não pula estágio, porque isso é muito importante, principalmente para o seu pão não ficar com gosto de fermento, que eu sei que tem muita gente aí que não gosta. E eu sei que deve ter muita gente me perguntando agora nos comentários, então para de me perguntar isso, se pode fazer 100% integral. Eu adoraria falar que sim, mas eu testei essa receita com farinha só integral e não deu certo. Então eu aconselho você fazer igual eu fiz aqui, que é um mix das duas farinhas, que também vai ficar muito bom. Eu tô testando aí uma receita, daqui a pouco eu trago pra vocês, assim que ficar perfeito eu trago aqui. E eu sei que outra pergunta que você está me fazendo por aí é por que usar a glucose ou leite em pó. Primeiro que a glucose e o leite em pó eles são completamente opcionais. O leite em pó ele vai fazer ter cor nesse pão, deixar ele mais douradinho, então não precisa colocar se você não quiser. E a glucose ela faz com que o seu pão fique muito mais úmido por mais tempo e também mais fofinho. Você pode usar ou a glucose transparente igual eu usei ou aquele caro que vende no supermercado, mas é completamente opcional. E para conservar esse pãozinho é muito importante o seguinte, depois que você tirou ele aí do forno, se você puder, deixa em cima de uma grade para ele esfriar, para não ficar muito úmido por dentro, e você também tem que esperar ele esfriar completamente antes de congelar. Sim, esse pão ele é super congelável, você pode congelar ele por até 3 meses, sendo ele fatiado ou ele inteiro, e se você for consumir esse pão aí, né, diariamente, depois que você fez, consumir ele em 4 dias no máximo, porque não tem conservante, gente, então assim, você precisa muito consumir esse pão logo, porque senão ele vai acabar estragando. Se você não for comer, congela, porque sempre tem pão aí te esperando no freezer. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa de pão caseiro, e toda a lista de ingredientes e o custo e todas as outras informações que você quiser saber, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, então você pode consultar a hora que você quiser. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo, deixa aquele seu like com muito amor, porque isso ajuda o canal a crescer, e dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo, até mais!